Hoje eu vou te revelar o segredo que pode virar a chave nos seus relacionamentos amorosos. E não é um truque, nem uma fórmula pronta. É um poder real, psicológico, silencioso, que quando despertado dentro de você, transforma completamente a forma como os homens te percebem. Se você já se sentiu cansada de correr atrás, de tentar agradar, de ser sempre aquela que dá mais do que recebe, este vídeo é para você. Porque o que Carl Jung nos ensinou sobre a indiferença tem um potencial quase mágico quando aplicado com consciência. Não estamos falando de frieza ou manipulação, mas de um tipo de presença que nasce quando uma mulher finalmente entende que não precisa conquistar ninguém, apenas se lembrar de quem ela é. Fica comigo até o fim, e eu vou te mostrar como essa atitude, enraizada no autoconhecimento, é capaz de acender nos homens um desejo genuíno, profundo e duradouro. Isso não é um jogo, é o começo da sua liberdade. Você já se perguntou por que, mesmo com toda a sua consciência, com toda a sua vontade de amar de forma saudável, acaba repetindo padrões que parecem te arrastar para os mesmos tipos de relações? Por que atrai homens emocionalmente indisponíveis? Ou por que, quando finalmente encontra alguém disponível, sente uma inquietação estranha, como se algo estivesse faltando? Carl Gustav Jung, o grande mestre da psicologia profunda, dizia algo que pode lançar luz sobre essas perguntas. Até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida, e você vai chamar isso de destino. Nas relações humanas, especialmente nas amorosas, o inconsciente exerce um poder avassalador. Ele é como um roteirista invisível que escreve cenas enquanto você acredita estar improvisando. Jung nos mostrou que carregamos dentro de nós complexos, arquétipos e imagens psíquicas formadas desde a infância e até antes disso. Essas forças atuam silenciosamente, influenciando nossos desejos, medos, reações emocionais e, sobretudo, a forma como escolhemos e nos relacionamos com o outro. Pense na mulher que, racionalmente, quer um parceiro estável, carinhoso, presente. Mas, quando encontra esse homem, perde o interesse rapidamente. E, ao contrário, sente um magnetismo quase incontrolável por aquele que é distante, egocêntrico ou até cruel. Isso não é fraqueza, é o inconsciente em ação. Jung chamava isso de projeção. Quando colocamos no outro imagens internas que pertencem a nós, mas que não reconhecemos. E essas projeções nos fazem confundir carência com amor, controle com segurança, intensidade com profundidade. O inconsciente também guarda a nossa sombra, tudo aquilo que reprimimos ou negamos em nós mesmas. Em muitos relacionamentos, projetamos essa sombra no parceiro. Nos incomodamos com o ciúme dele, sem perceber nosso próprio desejo de controle. Julgamos sua frieza, sem enxergar a nossa dependência emocional. O que está no outro nos fere tanto porque ecoa algo não resolvido em nós. E assim, vamos vivendo relações que, na verdade, são espelhos. Mas há esperança. E ela começa com o olhar voltado para dentro. Jung acreditava que o caminho da individuação, ou seja, o processo de se tornar quem se é de verdade, passa necessariamente por essa conscientização do inconsciente. Isso significa observar os padrões, os gatilhos, os desejos escondidos e começar a se perguntar: o que em mim está buscando esse tipo de experiência? A resposta nem sempre vem fácil, mas ela liberta. A mulher que se conhece, que confronta sua sombra, que integra suas contradições, começa a escolher de outro lugar, não mais da carência, mas da completude, não mais da ilusão, mas da clareza. E é justamente essa mulher que passa a irradiar um tipo de energia que atrai não pela necessidade, mas pela presença. Ela não implora atenção, porque já está inteira.
Não aceita migalhas, porque conhece seu valor. E essa força, que brota da conexão com o inconsciente, é irresistível. Ao entender o que Jung dizia sobre o inconsciente, você ganha uma chave preciosa, a de acessar um novo nível de consciência nos seus relacionamentos. Não para controlar o outro, mas para deixar de ser controlada por forças internas que te mantinham presa a histórias repetidas. E assim, começa a escrever um roteiro novo, com escolhas conscientes, encontros verdadeiros e, acima de tudo, uma relação mais profunda com você mesma. Compartilha aqui comigo. Em que momento você percebeu que estava repetindo um padrão? Que tipo de relacionamento mais te desafia hoje? Vamos abrir esse espaço de troca e apoio mútuo, porque quando uma mulher desperta, ela acende caminhos para tantas outras. Você já se pegou obcecada por alguém que mal te dava atenção? Já sentiu um fascínio inexplicável por aquele homem que, justamente por parecer indiferente, se tornava ainda mais desejável? Essa sensação, que tantas vezes parece irracional ou até humilhante, tem uma explicação profunda dentro da psicologia junguiana. E ela passa por um fenômeno tão comum quanto mal compreendido: a projeção. Carl Jung descreveu a projeção como um mecanismo psíquico pelo qual transferimos conteúdos internos, desejos, medos, ideias inconscientes para fora de nós, atribuindo-os a outras pessoas. É como se olhássemos para o mundo com lentes que pintam os outros com as cores da nossa própria alma, mas sem perceber que essas cores são nossas. E nos relacionamentos amorosos, essa projeção costuma ser ainda mais intensa e ilusória. Quando uma mulher se sente atraída por alguém emocionalmente distante, é comum que diga: "Mas eu sinto que ele tem algo especial. Ele é diferente dos outros." Ou, "Eu vejo algo nele que ninguém mais vê." A verdade é que muitas vezes o que ela está enxergando ali não é o outro em sua realidade objetiva, mas uma imagem interna, um ideal, um desejo profundamente enraizado em sua psique. Jung chamaria essa imagem de ânima ou ânimos, dependendo do gênero. Para uma mulher, o ânimos é a representação do masculino interior. E quando ela projeta esse arquétipo num homem distante, esse homem se torna uma tela perfeita para seus desejos mais profundos. A indiferença dele, longe de ser um defeito, ativa nela o desejo de conquistar, de ser escolhida, de provar o próprio valor. Porque, no fundo, não é ele que ela está tentando alcançar. É a parte dela mesma que ainda sente que precisa ser validada. Esse tipo de projeção costuma acontecer principalmente quando há carências emocionais não elaboradas. A mulher que não se sentiu vista, acolhida ou valorizada em suas primeiras relações afetivas, geralmente com pai, irmãos ou figuras masculinas da infância, tende a repetir inconscientemente essa busca. E nada ativa mais esse padrão do que um homem que se mostra inacessível. A indiferença dele desperta a criança interna que clama por atenção, que acredita que, se esforçar o bastante, será finalmente amada. Mas o perigo da projeção está justamente nisso. Ela nos faz viver histórias internas como se fossem reais. Faz com que lutemos por alguém que talvez nem esteja emocionalmente disponível. Faz com que aceitemos migalhas, imaginando um banquete que só existe na nossa fantasia. E mais, nos cega para quem o outro realmente é. Idealizamos tanto que ignoramos os sinais, as ausências, as incoerências. E quanto mais ele se afasta, mais acreditamos que o problema está em nós, como se fôssemos insuficientes, inadequadas, invisíveis. Romper esse ciclo exige coragem. Coragem de olhar para dentro e se perguntar: o que eu estou tentando encontrar nele que, na verdade, me falta aqui dentro? Porque a indiferença me ativa tanto. De onde vem esse desejo de ser escolhida por alguém que não me enxerga? Quando essas perguntas começam a ser feitas, o véu da projeção começa a cair.
E com isso nasce a possibilidade de uma relação real, com o outro, mas principalmente consigo mesma. Porque quando uma mulher integra seus desejos, quando reconhece suas carências sem julgá-las, ela começa a recuperar seu poder. Ela deixa de buscar fora aquilo que pode nutrir dentro. E com isso, o fascínio por quem é indiferente vai perdendo força. Ela começa a se interessar por relações que não doem, por presenças que acolhem, por trocas que alimentam. Não porque se conformou com menos, mas porque finalmente entendeu que merecia mais e sempre mereceu. Se você se reconhece nesse padrão, não se culpe. A projeção é um fenômeno natural da psique humana. Mas o despertar acontece quando deixamos de viver no automático e começamos a observar com mais consciência. Compartilha aqui nos comentários. Você já viveu um relacionamento assim, onde sentia que estava projetando mais do que realmente havia? Que partes de você esse homem indiferente fazia emergir? Vamos conversar sobre isso juntos. Podemos transformar essas experiências em fonte de sabedoria e força. Há algo profundamente magnético em uma pessoa, que não parece precisar de ninguém, que está ali, presente, mas não se curva para agradar, não força conversas, não se apressa em conquistar. Ela simplesmente é. E essa presença silenciosa e autossuficiente provoca uma inquietação, especialmente em quem ainda busca fora de si as confirmações que não encontrou dentro. Jung nos ajuda a compreender o porquê. A indiferença verdadeira, quando não é máscara nem defesa, é símbolo de completude interior. E é isso que inconscientemente nos atrai com tanta força. Carl Jung via o ser humano como um processo em constante movimento rumo à individuação. O caminho pelo qual nos tornamos inteiros, integrando todas as nossas partes, luz e sombra, razão e emoção, desejo e contenção. Quando alguém começa a se aproximar dessa inteireza, sua energia muda. A necessidade de aprovação diminui. A ansiedade por ser visto, aceito, desejado, vai perdendo espaço para uma serenidade que diz: eu sou suficiente. Esse estado psíquico não é arrogante nem frio. Ele apenas não carrega a urgência que tantas vezes contamina as relações afetivas. A indiferença nesse contexto não é desdém. É presença sem carência. É atenção sem obsessão. É amor sem apego. E isso, paradoxalmente, se torna irresistível, porque o inconsciente reconhece nessa postura algo raro, quase sagrado, o arquétipo do self em equilíbrio. O self, segundo Jung, é o centro da psique, o ponto de união entre os opostos internos. Quando alguém se aproxima dessa experiência interior, passa a emitir um campo de atração que não está ligado ao ego, mas à alma. É por isso que muitas mulheres se sentem atraídas por homens que parecem difíceis. Não por serem tóxicos ou cruéis, mas porque aparentam não precisar de validação externa. Eles não tentam convencer, não se vendem, não bajulam, estão inteiros em si. E o inconsciente feminino, ainda que de forma não verbal, sente nesse comportamento a presença de algo poderoso, algo que ela mesma anseia desenvolver em si. Essa atração não é apenas pelo outro, é um chamado interior para se tornar tão livre quanto ele aparenta ser. O erro acontece quando essa indiferença é mal interpretada ou projetada. Às vezes, confundimos frieza emocional com maturidade psíquica. Confundimos ausência com profundidade, mas quando a indiferença é verdadeira, quando nasce da completude e não do trauma, ela não gera dor, e sim admiração. Ela ensina, ela convida o outro a crescer, a se centrar, a se conhecer. E esse é o ponto mais fascinante. Aquilo que mais nos atrai no outro é muitas vezes a versão mais evoluída de nós mesmas nos chamando para despertar. Quando uma mulher começa a cultivar essa mesma completude, tudo muda. Ela não responde mais imediatamente a mensagens que não a nutrem.
Ela não se esforça para manter vivo o interesse de alguém que já partiu. Ela não se sente ameaçada pelo silêncio nem pela ausência, porque dentro dela há algo maior, mais profundo, que a sustenta. Ela se torna aquela que antes só conseguia admirar. E essa transformação interna é o verdadeiro segredo da atração. Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. E nada provoca mais transformação do que se deparar com alguém que encarna aquilo que ainda não despertamos em nós. A indiferença, quando genuína, não é uma estratégia de conquista. É o reflexo de um ser que já se encontrou. E ao nos atrair, ela nos convida silenciosamente a fazer o mesmo caminho. Agora eu te pergunto, o que você sente quando está diante de alguém que não precisa de você para se sentir completo? Isso te incomoda, te desafia ou te inspira? Você já teve a sensação de conhecer alguém e em pouco tempo sentir que aquela pessoa completa algo em você? Como se ela despertasse um tipo de memória antiga, familiar, quase mística. Carl Jung descreveu esse fenômeno com profundidade ao apresentar os arquétipos da ânima e do ânimos. Imagens internas do feminino e do masculino que vivem em nossa psique e que inconscientemente buscamos no outro. E é justamente esse encontro interno, projetado na figura do parceiro, que aciona o magnetismo mais profundo nas relações. Para Jung, toda mulher carrega dentro de si a imagem do masculino, o ânimos. Esse arquétipo representa não só o homem ideal, mas também qualidades que culturalmente associamos ao masculino: razão, firmeza, autonomia, ação, presença. Já todo homem carrega a ânima, o arquétipo do feminino, com suas nuances de sensibilidade, acolhimento, intuição e emoção. O que acontece na dinâmica da atração é que projetamos essas figuras internas nos parceiros. Não nos apaixonamos por quem o outro realmente é, pelo menos não de início. Nos apaixonamos pela parte de nós que reconhecemos ou desejamos encontrar espelhada nele. É por isso que tantas vezes nos sentimos atraídas por homens que aparentam não precisar de nós. Essa ausência de necessidade, esse estado de serenidade e completude, aciona o ânimos interior, porque ele representa, em essência, um modelo de força centrada. Quando um homem encarna esse arquétipo, mesmo que inconscientemente, a mulher sente como se algo muito profundo estivesse sendo ativado. Não é só desejo, é uma sensação de estar diante de algo maior, quase sagrado. Como se, ao se aproximar dele, estivesse se aproximando da sua própria inteireza. Mas há um paradoxo aqui. Ao projetar o ânimos num homem que parece emocionalmente autônomo, muitas mulheres sentem que precisam ganhá-lo, conquistá-lo, merecê-lo. Essa busca desesperada por ser escolhida revela o quanto essa parte interior ainda está distante da consciência. Quando o ânimos não está integrado, ele se manifesta como idealização extrema, dependência emocional e autossabotagem. A mulher sente que só será completa se for amada por aquele homem específico, sem perceber que o que ela realmente deseja é se unir internamente com sua própria força e liberdade. Por outro lado, quando essa integração começa a acontecer, tudo muda. A mulher deixa de buscar no outro aquilo que já reconhece em si. O ânimos passa a ser vivido como uma força interna de clareza, direção e discernimento. Ela já não se atrai cegamente por homens inacessíveis, porque não sente mais que precisa ser validada por eles. E, paradoxalmente, é justamente aí que ela se torna mais magnética. Sua presença deixa de ser um pedido e passa a ser uma oferenda. Não há mais urgência, nem medo da perda. Há uma confiança serena que, por si só, atrai. Jung falava que os arquétipos são formas vazias, que ganham conteúdo
à medida que os vivemos conscientemente. Quando você projeta seu animus em alguém, está sendo convidada a conhecê-lo por dentro. A ausência de necessidade do outro te mostra a ausência dessa qualidade em você e te provoca a desenvolvê-la. Você não se apaixona por ele. Você se apaixona pela possibilidade de se tornar quem ele representa. E essa é uma das lições mais transformadoras da psicologia junguiana. Toda paixão é, no fundo, um convite à individuação. Comece a observar. Que tipo de homem mais te atrai? Quais qualidades ele tem que você sente que faltam em você? Como seria incorporar essas virtudes não como algo externo, mas como uma potência já existente dentro de si? Essa é a verdadeira alquimia do amor. Transformar projeção em consciência, desejo em despertar, atração em caminho de volta ao seu centro. Você já viveu uma relação em que sentiu estar idealizando demais? O que esse homem simbolizava para você? Compartilhe a sua história aqui nos comentários. Ela pode ajudar outras mulheres a reconhecerem seus próprios arquétipos e retomarem o poder sobre suas escolhas afetivas. Existe algo profundamente provocador na presença de alguém que não precisa de você. Não no sentido de rejeição ou desdém, mas na forma silenciosa como essa pessoa ocupa o próprio espaço, com autonomia emocional e um certo desapego sereno. Para muitos, essa postura pode ser desconcertante, até dolorosa. Mas à luz da psicologia junguiana, há um fenômeno muito mais interessante por trás dessa reação. A indiferença, quando é verdadeira e não manipulativa, pode ativar em quem está diante dela o instinto de individuação, o desejo inconsciente de se tornar inteiro completo em si mesmo. Carl Jung afirmava que o grande propósito da vida psíquica não é simplesmente ser feliz ou encontrar o amor romântico perfeito, mas sim realizar a individuação. Esse processo é como uma jornada interior, onde integramos nossas sombras, reconhecemos nossos arquétipos, equilibramos os opostos internos e, finalmente, nos tornamos quem realmente somos. E o curioso é que, muitas vezes, essa jornada não começa no conforto, mas no desconforto, no choque, no vazio que sentimos quando a expectativa projetada no outro não é correspondida. É exatamente aí que entra o papel da indiferença. Quando nos deparamos com alguém que não corresponde às nossas necessidades emocionais, que não se derrete, que não se molda, que não entra no jogo da validação, nossa psique entra em crise. E essa crise, por mais dolorosa que seja, carrega um potencial imenso de transformação. Ela nos força a olhar para dentro, a perguntar: o que estou buscando nele que não encontro em mim? Por que isso me afeta tanto? O que essa ausência está tentando me mostrar? Na prática, o que acontece é que essa pessoa emocionalmente autônoma se torna um espelho do que ainda não desenvolvemos. A mulher que depende da atenção masculina para se sentir viva diante de um homem que não responde com o mesmo grau de carência, se vê diante de um abismo interno. A constatação de que há um vazio que o outro não pode preencher. E nesse momento surge uma escolha. Ela pode insistir na dor e continuar tentando arrancar do outro o que ele não vai dar. Ou pode começar a trilhar o caminho da individuação. Pode, enfim, perceber que a única pessoa capaz de lhe oferecer completude é ela mesma. Esse instinto de evolução, ativado pela presença do outro, é um dos aspectos mais fascinantes da teoria junguiana. Jung dizia que todo encontro significativo carrega um potencial de transformação e que a dor do amor não correspondido, quando encarada com consciência, pode ser um dos maiores catalisadores de crescimento espiritual. Porque, ao invés de continuar mendigando afeto, você começa a construir um novo relacionamento com a sua própria alma. E veja, isso não significa se tornar fria, cínica ou fechar o coração. Pelo contrário, significa abrir o coração para si mesma,
reconhecer suas feridas, acolher suas vulnerabilidades e se tornar tão emocionalmente autônoma quanto aquele que antes te causava tanta inquietação. E quando isso acontece, algo muda profundamente. O outro deixa de ser um objeto de desejo inatingível e se torna apenas um ser humano. E você, que antes se sentia pequena diante dele, passa a reconhecer sua própria grandeza. A verdadeira indiferença, quando brota da inteireza, não é cruel. Ela é uma provocação amorosa da vida, um chamado para que você desperte, cresça, se transforme. Ela diz, sem palavras, não sou sua salvação, mas posso ser o espelho da sua potência adormecida. E é nesse encontro entre a ausência do outro e a presença crescente de si mesma que o instinto de individuação floresce com força. Então me diga, já viveu essa experiência de se sentir desafiada e até magoada pela autonomia de alguém? Como isso te fez crescer? É fácil confundir neutralidade com frieza. A linha que separa uma mulher centrada, serena e emocionalmente autônoma daquela que se fecha em paredes de gelo pode parecer sutil, mas na verdade é abissal. E entender essa diferença não só protege seus relacionamentos de ruídos desnecessários, como também fortalece o seu poder de atração de forma profunda e duradoura. Porque enquanto a frieza repele, a verdadeira neutralidade atrai. E mais, ela ensina, ela inspira, ela convida o outro a sair do próprio ruído e se encontrar num espaço silencioso, onde não há cobrança, mas há presença. Carl Jung não falava diretamente sobre frieza ou neutralidade como comportamentos sociais, mas suas ideias sobre autoconhecimento, individuação e equilíbrio interno nos permitem compreender a psique por trás dessas atitudes. A frieza emocional, por exemplo, geralmente nasce da defesa. É um mecanismo inconsciente que se desenvolve para evitar dor, rejeição ou vulnerabilidade. A pessoa fria, no fundo, não está segura em si, está protegida. Ela constrói muros não porque está inteira, mas porque está ferida. E esses muros, mesmo que bem disfarçados, transmitem uma mensagem clara. Não se aproxime demais, porque eu não aguento sentir. Já a neutralidade verdadeira, o que muitas vezes chamamos de indiferença saudável, não é defesa, é fruto de uma base interna sólida. É o estado psíquico de quem se conhece, se basta e não precisa controlar ou seduzir para se sentir valioso. É o oposto da frieza, porque, apesar de não implorar por conexão, essa pessoa está disponível, está aberta, mas sem pressa, sem ansiedade, sem desespero. E esse tipo de energia, segundo diversas vertentes da psicologia e ecoando profundamente nas ideias junguianas, é profundamente atrativa. Por quê? Porque ela cria um campo de silêncio. Um campo onde não há reatividade, onde o outro não é pressionado a responder de imediato, onde há espaço para que o inconsciente se manifeste. Jung dizia que o inconsciente não grita, ele sussurra. E o silêncio, tanto nas palavras quanto nas ações, é o espaço fértil onde esses sussurros podem ser ouvidos. É por isso que, na psicodinâmica da atração, o silêncio pode ser mais poderoso do que qualquer discurso. Pense nisso. Quando alguém não reage, quando não se justifica, quando não tenta agradar ou se explicar o tempo todo, essa ausência de ruído cria um vácuo. E esse vácuo é psicológico, quase hipnótico. Ele convida o outro a olhar para si, a se questionar, a preencher aquele espaço com seus próprios sentimentos. É nesse momento que a curiosidade nasce, que o desejo floresce. Porque inconscientemente, o outro sente que está diante de alguém que não vai ser moldado por suas ações. E isso, paradoxalmente, o faz querer se aproximar mais. Claro, isso só acontece quando o silêncio é autêntico e não uma manipulação. Há uma enorme diferença entre ficar quieta,
para ver se ele vem atrás e, de fato, estar em paz consigo mesma, sem precisar provar nada. A primeira é joguinho, a segunda é presença. E a presença é o maior afrodisíaco da alma. A mulher que encarna essa neutralidade ativa, que não precisa se defender, mas também não se entrega a qualquer custo, se torna uma espécie de espelho. Ela não te prende, mas também não se curva. Não corre, mas caminha com firmeza. E esse equilíbrio, tão raro num mundo de extremos, provoca um tipo de fascínio difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Portanto, se você quer cultivar esse poder, não busque parecer indiferente. Busque estar centrada. Não pratique o silêncio como arma, mas como altar. Um lugar interno onde você pode observar sem julgar, esperar sem ansiedade, reagir apenas quando for necessário. E, principalmente, sentir que você está no controle de si e não das ações do outro. Como você lida com o silêncio nas suas relações? Ele te assusta ou te fortalece? Você consegue diferenciar quando está sendo fria e quando está simplesmente centrada? Divide comigo aqui nos comentários. Cultivar uma atitude interna de desapego não significa fechar o coração ou fingir que não se importa. Significa, antes de tudo, voltar-se para si com tanta honestidade e profundidade que o outro deixa de ser uma tábua de salvação e passa a ser apenas um encontro bonito, intenso, mas nunca essencial à sua sobrevivência emocional. Jung diria que esse é um passo inevitável no caminho da individuação. Deixar de buscar no outro o que só pode ser encontrado dentro. E quando esse passo é dado com verdade, nasce uma força magnética silenciosa que não grita por atenção, mas atrai pela presença. Desapego, nesse sentido, é a ausência de urgência. E urgência é sempre filha da carência. Por isso, o primeiro passo para desenvolver essa postura começa com uma pergunta sincera. O que estou esperando que o outro me traga? Amor, segurança, validação? Olhe com gentileza para essas respostas. Não se julgue por desejar, por precisar, por sentir. Mas observe. Observe até que ponto essas necessidades governam suas escolhas e suas emoções. E comece, pouco a pouco, a nutrir essas qualidades dentro de si. Uma prática fundamental é o autoacolhimento. Sempre que sentir a ansiedade crescer, aquela vontade de escrever, de cobrar, de agradar, pare, respire e diga a si mesma: eu me vejo, eu me ouço, eu estou comigo. Parece simples, até bobo, mas essa simples pausa quebra ciclos ancestrais de busca externa. Ela interrompe o impulso automático de sair de si para se sentir viva. Outra prática é o silêncio intencional. Não o silêncio do orgulho ou da manipulação, mas o silêncio que nasce do saber esperar. Espere um pouco mais antes de responder, antes de justificar, antes de se mover. Porque, como Jung ensinava, as respostas mais profundas não vêm do ego, mas do inconsciente. E o inconsciente só fala quando o ruído cessa. Quanto mais você aprende a ficar com o seu silêncio, mais segura você se torna. E segurança é magnética. Desapegar também exige desaprender. Ideias como: se eu não correr atrás, vou perder. Ou preciso estar sempre disponível para ser amada. Essas crenças não são suas. Foram herdadas, impostas, repetidas. Mas você pode escolher deixá-las. Pode escolher acreditar que o amor verdadeiro não exige esforço constante, e sim presença consciente. Que o homem certo não vai se assustar com a sua autonomia, mas se sentir desafiado por ela. E que você não precisa se moldar para caber em nenhum tipo de relação, porque a única relação que deve caber em você é aquela que respeita sua completude. E é exatamente por isso que a verdadeira conexão só surge quando não há necessidade. Quando você está inteira, você não exige.
Você escolhe, você compartilha. Você não ama para preencher um vazio, mas para transbordar o que já existe. E isso muda tudo. Muda a frequência que você emite, muda o tipo de pessoa que você atrai, muda o espaço que você ocupa. Carl Jung dizia que aquilo que resistimos persiste, e a carência, quando negada ou ignorada, só se intensifica. Mas quando acolhida, compreendida e transformada, ela se dissolve, e no lugar dela nasce uma presença serena, magnética, inabalável. Essa é a mulher que não implora, não corre, não se diminui. É a mulher que caminha com leveza, que ama com profundidade e que escolhe com consciência. Então agora eu te convido a refletir. O quanto da sua busca por amor ainda vem de um lugar de necessidade? E como seria amar a partir da sua completude? Compartilha comigo aqui nos comentários o que mais te tocou nesta jornada. Vamos crescer juntos, porque quando uma mulher se torna inteira, ela não só transforma suas relações, ela transforma tudo ao redor. Se esse vídeo acendeu em você alguma nova percepção, se em algum momento você se enxergou nas palavras que eu trouxe aqui, então não guarde isso só para você. Curte esse vídeo agora, isso ajuda muito o canal a crescer e me mostra que esse conteúdo faz sentido para você. E se ainda não está inscrita, se inscreve agora e ativa o sininho, porque toda semana eu trago reflexões profundas que podem mudar a forma como você se enxerga e como se relaciona. E agora eu quero te ouvir. Qual parte mais te tocou? Você já viveu esse tipo de atração por alguém indiferente? Já percebeu as projeções atuando na sua vida amorosa? Escreve aqui nos comentários. Esse espaço é para ser um espelho e também um abraço. Sua história pode ser exatamente o que outra mulher precisa ler hoje para se libertar de um padrão. E lembra, quando você cura em si a carência, você não só muda seus relacionamentos, você muda sua vibração, sua energia, sua rota de vida. E essa transformação começa por uma escolha. A escolha de se olhar com mais profundidade, de se acolher com verdade e de se tornar, enfim, aquela mulher que não precisa atrair porque ela já emana. Então, fica comigo. Ainda tem muita coisa poderosa vindo por aí.